Josué, capítulo 4. O memorial das 12 pedras. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé voltou a falar com Josué e lhe ordenou: Escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram os seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco e depositai-as no lugar onde acampareis essa noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo, e lhes ordenou: Passai adiante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: Que significam para vós essas pedras? Então lhes testemunhareis: É que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Yahvé. À sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia orientado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança firmaram seus pés. E elas continuam lá até os dias de hoje. Conclusão da travessia de Israel. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo, segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué. E o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para a guerra, à frente dos israelitas, tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para as batalhas marcharam diante do Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel, e eles o respeitaram durante toda a sua vida como tinham respeitado Moisés. Então Yahvé falou a Josué: Ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho as tábuas da aliança que podem se retirar do Jordão. E prontamente Josué lhes ordenou que também saíssem de lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. Chegada a Gilgal. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Orientou ele aos israelitas: Quando no futuro vossos filhos indagarem a seus pais que significam estas pedras, explicareis aos vossos filhos: Israel atravessou esse Jordão em terra seca, pois Yahvé, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, vosso Deus, e para que temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Josué, capítulo 5. A circuncisão de Israel em Gilgal. Aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo foram informados de como Yahvé tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel até que tivessem passado, e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, Yahvé falou a Josué: Faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Aralot, colina dos prepúcios. Esta é a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho, depois da sua saída do Egito.
Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado, porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito. Visto que não obedeceram à voz do Senhor, jurou-lhes Yahvé que não veriam a terra, que aos seus antepassados havia prometido sob juramento dar-nos, terra onde manam leite e mel. Quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar. A estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que saíram. Então Yahvé falou a Josué: Hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. Celebração de Pessá, Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício de Pessá, Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermentos e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. O comandante do exército de Deus. Encontrando-se Josué nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Josué, capítulo 6. A conquista da cidade de Jericó. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a de uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: Tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofarote, trombetas, e sigam à frente da arca de Yahvé. Em seguida, ordenou ao povo: Avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Yahvé. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante todo este tempo soavam os chofares. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: Não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma até o dia em que vos der a ordem. Gritai, então bradareis. Assim, a arca de Yahvé rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento, onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles e a retaguarda seguia a arca de Yahvé. Enquanto marchavam, os chofares soavam continuamente. No 2º dia, igualmente rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação.
No sétimo dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Na sétima vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: Bradai! O Senhor vos entregou esta cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada a Yahvé como Herem, anátema para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vós, guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixeis mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé, entrarão no seu tesouro. O povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade completamente. Consagraram toda a cidade a Yahvé, exterminando ao fio da espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. A família de Raabe foi salva. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: Entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, de acordo com o que jurastes a ela. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhes pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo o que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de arte de bronze e de ferro que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa do seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué os salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Maldito quem reedificar Jericó. Naquela ocasião, Josué proclamou este juramento solene: Maldito seja diante de Yahvé o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao custo da vida de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, concluirá suas portas. E Yahvé esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se por toda a região.